Salmo 142. Como os irmãos sabem, nós fizemos uma reorganização dos estudos, das exposições. Depois de conversarmos com os irmãos. E os Salmos e o Antigo Testamento ficarão nas exposições da manhã, o Novo Testamento à noite. E nas terças-feiras a leitura de livros, E também de manhã estudos temáticos, estudo das confissões, assim por diante. Então, assim a gente vai seguir, meus irmãos, se Deus assim permitir, na sua graça. E hoje vamos ler este Salmo. Estamos encerrando o livro de Salmos depois de muitos anos estudando, e esses são os últimos já. E hoje nós vamos ler aqui o Salmo 142. Diz assim a palavra do Senhor: Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face e expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nos perdoe os pecados, Senhor. E nos dê nesse momento a bênção da sua tão santa, tão bendita palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, perdão dos nossos pecados, com a graça agora do entendimento desse texto, com também o nosso coração se abrindo e recebendo a tua palavra com humildade. Em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém, meus irmãos. Irmãos, este é mais um Salmo de Davi, uma sequência aí nesse finalzinho do Saltério, uma sequência de Salmos de Davi, E esse é um Salmo que ele escreve uma situação de grande angústia, irmãos, de grande perseguição, quando ele está fugindo de Saul, Vocês percebem o título que está aí, antes do texto mesmo do Salmo, nós temos o título, eu gostaria que os irmãos observassem, diz assim: Masquio de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Então, essa ocasião aqui em que ele escreveu esse Salmo, foi um momento em que ele estava na caverna. Eu já coloquei lá no nosso programa de culto, o título dessa mensagem: Oração da Caverna. Oração de uma situação de grande angústia, de grande perseguição, de grande sofrimento, de grande dor. Davi ele está aflito, Davi ele está angustiado, Davi está se sentindo sozinho. Uma das piores coisas que nós podemos experimentar na nossa vida é quando nós nos sentimos sozinhos, quando nós olhamos para todo lado e não vemos amigos, não vemos apoio, não vemos companheiros do nosso lado. Uma situação, meus irmãos, das mais difíceis: a solidão, o abandono, a perseguição é uma das situações mais difíceis, mais angustiosas que o ser humano ele pode viver, Daí a importância tão grande, da comunhão cristã, dos amigos, do companheirismo. A igreja, vamos dizer assim, nós somos, meus irmãos, seres sociais. Se você pegar, por exemplo, o resumo que o nosso Senhor Jesus Cristo faz dos mandamentos de Deus: amar a Deus, na medida que eu amo a Deus, eu amo ao próximo. Na medida que muitas pessoas amam a Deus, muitas pessoas se amam, Amam umas às outras, aí vai formando as igrejas, vai formando o povo de Deus. O povo de Deus é um povo de amor. O povo de Deus é um povo em que
quando ele está funcionando direito, claro que nós somos pecadores e claro que há crises, e nós temos que lutar contra essas crises e contra o pecado o tempo todo, mas quando ele está funcionando direito, ele é um povo cheio de amor, cheio de companheirismo, cheio de comunhão, cheio de apoio uns aos outros. Enquanto que no mundo, o que há no mundo? No mundo há ódio, ódio a Deus e ódio uns aos outros, interesses, egoísmo, mentira, falsidade, perseguições, morte, assassinato, tudo isso é do mundo. Então você percebe que no mundo existe, no mundo de pecado, no mundo de Adão, existe ódio a Deus e ódio ao próximo, e as pessoas se odeiam de fato. Mesmo que se chama de amor no mundo, é um amor egoísta, é um amor interesseiro, é um amor que não é um amor cristão, é só no cristianismo, irmãos, é só na obra de Deus, na obra do Espírito Santo, pela obra da graça de Deus, que nós podemos experimentar este amor. Então, como o ser humano ele foi criado para amar, e como ele foi criado para amar a Deus e amar ao próximo, e como o ser humano necessita de experimentar o amor de Deus, experimentar o amor do próximo, como o ser humano ele precisa de Deus, e como o ser humano ele precisa do próximo também, por quê? Porque nós não somos deuses, né? Nós não somos deuses, nós não somos autônomos, nós precisamos dos outros, precisamos de Deus, nós precisamos das pessoas também. Esse sentimento de solidão, esse sentimento de abandono, esse sentimento de perseguição, é um dos piores que existe, porque trata da essência da nossa alma, trata daquilo que nós somos constituídos como seres que foram criados por Deus para amar a Deus e para amar ao próximo. Então, quando nós somos perseguidos e abandonados, nós, evidentemente, somos pessoas que nos sentiremos muito infelizes, nos sentiremos muito mal. Não existe, irmãos, felicidade na solidão. Na solidão no sentido, não que você possa estar sozinho ou morar sozinho, não é isso. Podemos morar sozinho, podemos ficar sozinhos em circunstâncias, mas não é na solidão no sentido físico, é na solidão no sentido social mesmo, no sentido de abandono. Mas é isso que há no mundo, irmãos. Porém, os cristãos podem passar circunstâncias semelhantes, os mais piedosos servos do Senhor podem passar situações semelhantes, de perseguição, de abandono, e Davi é o exemplo disso. Davi, nós hoje lemos sobre o pecado de Davi. Davi era um homem pecador, imperfeito, mas ele era um servo do Senhor. Mas Davi, na situação, quando nós vamos ler aqui o Salmo, hoje nós lemos o pecado lá em 2 Samuel 12, o pecado de Davi com Batseba, né? É um pecado gravíssimo, mas aqui Davi não estava cometendo pecado, aqui Davi estava sendo absolutamente injustiçado. Podemos dizer que, hoje eu li com vocês o texto do pecado de Davi, e sempre que eu leio esse texto, irmãos, eu fico emocionado, porque eu penso em Urias, sabe? Eu não sei se os irmãos têm esse sentimento, mas quando eu leio 2 Samuel 12, toda vez eu penso em Urias. Se nós formos comparar Davi e Urias, nós observamos Davi ali, cheio de pecado, cobiçou a mulher de Urias, possuiu a mulher de Urias, a mulher ficou grávida, e ele, por um sentimento de maldade, de perversidade, de egoísmo, ele manda vir Urias, tenta ajeitar as coisas, não consegue. Por que não consegue? Porque Urias é um homem fiel. Urias é um homem sincero. Urias é um homem que teme a Deus, ama Davi, ama Joabe, ama Israel, e não vai embora, não se deita com a sua mulher, não come na sua casa, não se deleita nos prazeres da família, na alegria familiar, dizendo assim: como eu posso fazer isso se o povo de Israel está lá na guerra? Isso é impressionante, irmãos. Aqui nós temos Davi, o perverso, e Urias, o inocente. Mas nesse salmo, nós temos Davi, o inocente, porque Davi amava Saul, porque Davi não matou Saul, nem quando teve oportunidade. Davi agiu aqui como servo do Senhor. Davi, no caso de Urias, agiu como ímpio perverso, mas aqui Davi agiu
como servo do Senhor, temente ao Senhor, que obedeceu a Deus, honrou o rei, mas ainda assim, meus irmãos, ele foi perseguido. Essas situações são possíveis. Os servos do Senhor são traídos, são abandonados, são perseguidos, injustamente perseguidos e traídos e abandonados. Isso é muito comum tanto nas Escrituras. Nós vemos aqui Davi, na situação de Davi, Urias, na situação dele lá, como também nós observamos, meus irmãos, na história da igreja. E é muito possível que meus irmãos passem por situações assim, se sintam perseguidos. Os servos de Deus, em certo sentido, sempre serão perseguidos pelo mundo, pela sociedade, injustiçados, vistos com maus olhos, mesmo desejando fazer o bem, como foi o caso de Davi aqui nessa situação. É uma situação em que nós, servos do Senhor, em que historicamente e até por natureza, Jesus ele disse isso lá: vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados por causa de mim, amando vocês vão ser odiados, servindo vocês vão ser odiados. Então ninguém se assuste, irmãos. Eu queria deixar isso para os irmãos aqui, logo nessa introdução. Ninguém se assuste com a perseguição, com o ódio do mundo, com a manifestação de ódio do ser humano, porque o ser humano é isso. E nós precisamos estar preparados para isso. Todavia, nós vamos nos angustiar quando isso acontecer. Isso não é fácil, isso não é duro, isso não é uma coisa simples, isso é muito duro, isso traz uma angústia, uma tristeza muito grande, por causa exatamente da nossa natureza social, por causa do nosso desejo, especialmente se nós estivermos agindo conforme o Senhor, do bem, da paz, né? A guerra, a confusão, a perseguição, elas são situações sempre geradoras de angústia. Mas o que fazer quando nós estivermos na caverna como Davi? É isso que eu gostaria de falar aos irmãos nesta manhã. O que fazer quando, a semelhança de Davi, nós estivermos nessa caverna, né? Eu queria ler para os irmãos, para vocês pegarem um pouquinho do contexto histórico, o 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e verso 2. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e verso 2. Samuel capítulo 22, verso 1 e verso 2. Diz assim a Sagrada Escritura: Então, Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Já ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi então se recolheu para não ser morto por Saul. Ele foi para a caverna, e aqui que ele escreve esse salmo, e outros salmos também, né? Mas aqui Davi está se sentindo perseguido por Saul, e sozinho. Ele olha para o lado e não vê apoio. Porém, irmãos, aparece o apoio. Vocês percebem? Os irmãos dele vêm, outras pessoas vêm para apoiar Davi. Porque é isso que acontece. Deus, na sua graça, quando o servo do Senhor é perseguido, é abandonado, é maltratado, e ele se sente em angústia, Deus vai prover, vai suprir com pessoas amigas e leais, vai suprir este abandono dos perseguidores. Então, o Salmo, ele tem esse movimento, irmãos. O Salmo, vamos voltar para o Salmo? Ele tem um movimento de que, primeiro, o Salmo 142, né, os irmãos que chegaram depois da leitura, ele tem esse movimento de solidão para companheirismo. É interessante isso, porque você nota que Davi falando assim, quando o meu espírito, versículo 4, ele diz assim: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou e ninguém cuidou da minha alma. Então olhei, não tinha ninguém por mim, e está sozinho. Mas aí, meus irmãos,
Olha o que ele fala no final do Salmo, versículo 7. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Percebe? Então, os perseguidores o abandonaram. Ele foi abandonado por gente que ele entendia que era seu amigo, era leal, mas o abandonou. Saul, por exemplo, né? Que ele servia com tanto amor e com tanto zelo. O que foi que aconteceu com Saul? Saul foi odiando Davi. Então muita gente o abandonou, o poder o abandonou, ele passou a ser perseguido, ele ficou sozinho. Mas os justos o rodearão. Deus vai prover a companhia e vai suprir a necessidade de companheiros e da comunhão e do auxílio que vem, irmãos, dos nossos irmãos, que vem dos nossos amigos, que vem daqueles que são leais ao mesmo propósito, ao mesmo objetivo no Evangelho que nós tivemos, né? Que são os irmãos, que é a igreja, que é a comunhão cristã. Ou seja, irmãos, é isso que acontece na prática. Você é perseguido pelo mundo, você é abandonado pelo mundo, você é abandonado em certas circunstâncias, mesmo, meus irmãos, em ambientes cristãos ou da igreja, mas se houver ali justiça da sua parte e verdade da sua parte, evidentemente, o que Deus está dizendo aqui? E esse é o caminho do Salmo. Se você for inocente na história, o Senhor vai prover para que ali você tenha irmãos e companheiros e amigos justos que, como diz aqui a Bíblia, rodearão a você. Então nós temos, irmãos, aqui nas Escrituras Sagradas, o abandono do servo do Senhor, a perseguição ao servo do Senhor, a tristeza por isso, que ele é abandonado e é perseguido, porém o Senhor vai prover depois. Mas o que ele faz nesse meio termo? E essa é a lição do Salmo, que eu queria que esse irmão saísse daqui com essa lição, eu vou ficar muito feliz. O que ele faz nesse meio tempo em que Deus vai operar? Ele ora. Ele ora. Então ele vai orar, ele vai suplicar, ele vai clamar ao Senhor, aquele que, quando ele está sozinho, e esse é o sentido também do Salmo, porque quando eu estou só, eu não estou só. O Senhor está comigo. Você percebe, meus irmãos, o versículo 4 e 5, vamos ler junto, que ele diz assim: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti clamei, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. O Senhor é o refúgio, quando ele não tinha refúgio, quando ele não tinha apoio. O Senhor estava com ele. Diz a palavra de Deus também, meus irmãos, aqui no versículo, vamos ler do primeiro versículo em diante, que diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Quando ninguém queria saber de Davi, ou só queria saber para matá-lo e para destruí-lo, ele diz: Deus conhece o que eu estou passando, e Deus se importa comigo. Conheceste a minha vereda. Então, meus irmãos, eu ainda nem entrei no Salmo, daqui a pouco eu vou entrar, mas quando você olha o Salmo no conjunto dele, né, você percebe tanta beleza, tanto ensino aqui para nós, que eu já quero que os irmãos estejam pensando, estejam refletindo, estejam aplicando isso em suas vidas, meus irmãos. O Salmo, então, é uma mensagem de alguém que está na caverna, que está sozinho, abandonado, perseguido, está muito angustiado por isso, mas ele sabe que ele não está sozinho, porque Deus está com ele, e Deus vai cuidar dele. Por isso ele, o que ele faz? Ora. E então, aí Deus vai suprir, inclusive na sua solidão. Vamos então entrar no Salmo, meus irmãos? Vamos entrar no Salmo. Diz assim a palavra do Senhor. Eu queria dividir o Salmo em 3 partes aqui, né? Sempre eu gosto de anunciar aos irmãos para perceber o caminho que nós vamos seguir. Primeiro, Davi expõe a sua angústia, do verso 1 ao verso 3a. A primeira parte do verso 3, do verso 1 ao verso 3a. Segundo, Davi apresenta o Senhor como seu único refúgio, do verso 3b ao 5. E, por último,
ele vai então orar e esperando o louvor e a companhia dos justos. Quer dizer, ele diz que ele vai louvar e ele espera a companhia dos justos, aí do 5 ao 7. Essas são as divisões, irmãos, que nós podemos fazer desse salmo, ok? Vamos então meditar aqui na palavra do Senhor. Irmãos, ele começa, vamos então olhar que ele primeiro expõe a sua angústia. Como eu disse para os irmãos, o que Davi faz? Davi ora, e a oração de Davi é uma oração de expor a sua angústia. Irmãos, nós não somos pessoas inabaláveis, nós não somos pessoas que não sentimos o peso das circunstâncias, que somos, super crente, que não sente nada, que não sente medo, que não sente angústia, que não sente tristeza, que não sente pavor, não é nada disso. Os salmos, eles estão cheios de sentimentos humanos, tristeza, angústia, medo, alegria, confiança, paz, tudo isso. Mas uma coisa não falta em nenhum salmista. Aliás, quando eu comecei essa série, irmãos, já tem muitos anos já, eu disse assim, uma coisa que os salmistas sempre fazem é orar. Eles podem estar sentindo o que sentir, mas eles oram. Isso tem que ser uma regra para nós, meus queridos irmãos. Orem. Não deixe de orar. Não deixe de buscar o Senhor. Mesmo quando você não está conseguindo orar. Mesmo quando você está tão triste, tão angustiado, que não está nem conseguindo abrir os lábios, mas só o ato de você ir ao Senhor já é oração. Faça isso. Então, a questão é, a oração tem que ser um contínuo nas nossas vidas, na nossa alma. Um propósito mesmo que, não importa o que aconteça, orarei ao Senhor, clamarei ao Senhor. Então, ore. O salmista nunca deixa de orar. Aliás, o livro todo de Salmos é um livro de oração. Você vai ver a mesma coisa no Novo Testamento. Você vai ver Paulo dizendo, por exemplo, quando se pega a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo dá uma repreensão duríssima em 1 Coríntios, aí ele fica pensando assim, como é que os irmãos receberam? Como é que eles receberam? Ele fica angustiado, irmãos, ele fica preocupado com os irmãos, e ele se alegra depois em que ele recebe boas notícias. Então nós todos, às vezes estamos tristes, às vezes estamos angustiados, às vezes, mas Paulo não deixava de orar. Paulo não deixava de suplicar. E assim, meus irmãos, é a vida cristã. Nós devemos, nesses momentos, fazer o quê? Devemos ir a Deus e apresentar, Senhor, eu estou terrivelmente angustiado. Senhor, eu estou aflito. E é isso que ele faz, clamar, suplicar, apresentar ao Senhor as nossas ansiedades. Então veja o que ele diz, irmão, vamos ler? Ele diz assim, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. É isso, irmãos, que nós temos que fazer, entende? É clamar, aqui é clamar mesmo, falar alto, clamar, suplicar, no sentido de pedir ajuda, pedir socorro. Clamei com a minha voz, supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa. A queixa aqui, irmão, não é que ele está se queixando de Deus, tá? Não é que ele está reclamando a Deus, pelo que Deus fez a ele, alguma coisa. Não tem nada disso. Aqui ele está apresentando a angústia, a luta, a dor, o sofrimento diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então ele diz, quando derramei ao Senhor a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Então, fica aqui, até o 3a, que é a oração dele. Então, a primeira lição que nós temos aqui é isso. Veja que Davi, mesmo na sua angústia, do abandono, da tristeza, da traição, da perseguição, quando ele está muito angustiado, ele vai e ele ora,
ele apresenta a Deus a sua angústia, a sua circunstância, e é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é cheio de graça, de misericórdia, de amor, é um Pai. Deus é o nosso Pai. Quando a Bíblia coloca paternidade divina, Deus como Pai é o exemplo de Pai. O Pai é aquele que repreende, é aquele que aconselha, é aquele que é duro muitas vezes, mas é aquele que nunca deixa de ser Pai. É aquele que sempre está pronto a, quando seus filhos estão nas suas maiores angústias, se sentindo sozinhos, abandonados, perseguidos e assim por diante, como é o caso de Saulo, e sentindo as suas dores e as suas aflições, eles podem ter absoluta certeza que o Senhor Deus os ouvirá, que o Senhor Deus está atento às suas orações. E, meus irmãos, nós temos que aprender essa primeira lição aqui do Salmo. Quando você estiver sentindo sozinho, perseguido, abandonado, ou qualquer outra circunstância da sua vida, vá a Deus e apresente a Deus a sua angústia, a sua aflição, a sua dor, o seu sofrimento. Vá a Ele. É aquilo que eu falei ainda há pouco. Talvez você nem consiga orar nessas circunstâncias, mas vá. É como alguém já disse, né? Ore até conseguir orar. Mas você já está orando quando você vai ao Senhor. Quando você apresenta as suas dificuldades, as suas lutas, as suas angústias diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele diz, meus irmãos, que Ele está sozinho, é verdade, mas o Senhor está com Ele. Vamos ver a circunstância em que Ele está. Primeiro Ele fala do seu sentimento, né? Ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor, supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Aqui ele já começa a mostrar a realidade do Senhor como refúgio. Irmãos, você pode estar sozinho, você pode estar sendo odiado, perseguido, injustiçado, você pode estar sendo abandonado, mas Deus está com você. E Deus, Ele conhece a tua vereda. Ele conhece, por exemplo, a injustiça que está sendo feita contra você. No caso dos servos do Senhor, isso é muito comum, e a Bíblia apresenta isso. Os servos do Senhor são aqueles que proclamam a palavra, que vivem o Evangelho, que amam as pessoas, mas que vão ser odiados, que vão ser perseguidos e que vão ser maltratados. Veja que aí há uma profunda injustiça. Há um texto eu acho que é do Richard Baxter, em que ele coloca assim, o Baxter ou o Joseph Alleine, eu não lembro agora, mas é um desses livros assim bem evangelístico dos puritanos, em que ele coloca assim: ó mundo ingrato, que persegue os seus ministros, que persegue aqueles que proclamam a verdade a vocês. Ingratos vocês são, porque perseguem aqueles que lhes trazem vida o Evangelho, a palavra de Deus. Com isso, meus irmãos, esse puritano, que eu não lembro exatamente quem é, ele está falando dessa injustiça que há do mundo contra os ministros do Evangelho, mas não só contra os ministros do Evangelho. Os ministros do Evangelho são aqueles que estão na frente da batalha, mas contra a igreja. Vocês lembram que a palavra de Deus diz assim, né? Ide por todo o mundo, isso não é só para os ministros, é para todos os cristãos. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a cada criatura. Mas o mundo vai odiar vocês, Jesus diz. Então aqui está a injustiça. Nós somos promotores da vida, nós somos promotores da esperança, do Evangelho, da palavra, e o mundo vai nos odiar. É como se você fosse o médico batendo lá e trazendo a cura, né? Nós estamos aí nessa pandemia, é como se viesse o médico e dissesse assim: olha, eu tenho a cura, e o mundo matasse o médico. É isso, irmãos. A injustiça é tão grande porque perseguem e matam aqueles que trazem salvação. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe disso. O Senhor conhece essa injustiça. O Senhor olha e o Senhor vê o que está acontecendo. O Senhor conhece a sua vereda. Meu prezado irmão, mantenha-se firme naquilo que é justo, naquilo que é fiel, naquilo que é verdadeiro. Seja em todas as circunstâncias da nossa vida, o que é que a Bíblia diz? Seja fiel a Cristo, seja fiel à palavra, seja fiel aos princípios do Evangelho,
o Senhor conhecerá a sua vereda, o Senhor saberá que você está no caminho da justiça e no caminho da verdade. E o Senhor estará com você nisso. E veja então que ele começa a fazer um contraste entre os perseguidores e entre o Senhor. Quando ele diz assim, conheceste a minha vereda, ele já está colocando esse princípio ali do conhecimento de Deus, do caminho de Davi. E ele continua dizendo assim, vamos ler. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Deus está vendo isso. Deus está vendo essa injustiça. O que é um laço, meus irmãos? Um laço é uma armadilha, é uma traição. É como pegar um passarinho, né? O passarinho não sabe que vai cair, ele é pego no laço. Então, os traidores, eles fazem isso, eles pegam as pessoas no laço. Então, os traidores de Davi, naquela circunstância, o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam preparando um laço, preparando uma armadilha. Davi disse, o Senhor sabe disso, o Senhor conhece essa injustiça. O Senhor conhece esta armadilha. Ele diz assim, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Ninguém quis conhecer Davi. Todos abandonaram Davi. Todos deixaram Davi sozinho quando ele começou a ser perseguido por Saul. É claro que isso não foi absoluto, né? Eu li com vocês agorinha, segundo 1 Samuel 22, que diz que foram lá os irmãos de Davi, foram lá, pessoas se juntaram a Davi, mas depois, irmãos, houve um momento em que Davi ficou muito sozinho. Depois Deus proveu para ele companheiros leais, mas houve um momento em que ele ficou muito sozinho. Ele diz aqui, olhei para a minha direita e vi, mas não via quem me conhecesse. Não vi ninguém que disse assim, sou seu amigo, sei quem você é, sei o que está acontecendo, estou com você, sei da injustiça de Saul, sei da perseguição que ele está armando contra você, sei que você é inocente. Não teve ninguém que o conhecesse. Davi estava sozinho. Irmãos, nós somos assim no mundo. Nós muitas vezes estamos sozinhos em defesa do Evangelho, da verdade, dos princípios da Palavra de Deus. Isso é muito normal. Eu já preguei aqui uma vez, há alguns anos já, em Hebreus, e Hebreus, por exemplo, fala de Noé. E naquela ocasião, eu lembro bem que eu disse assim aos irmãos, vocês querem conhecer alguém que ficou sozinho em defesa da verdade? Foi Noé. Só ele numa geração, irmãos, só ele. Essa solidão pela verdade, isso muitas vezes acontece. Então não se assuste com isso, mas lembre que o Senhor estará com você. O Senhor estará ali presente e Ele conhecerá a sua vereda. A palavra de Deus diz aqui então, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. E então o que ele faz, meus irmãos? Ele diz assim, a ti, Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e minha porção na terra dos viventes. Aqui está. O contraste aqui, bem evidente, é que se nós estivermos no Senhor, como Noé, por exemplo, estava no Senhor, como Davi aqui nessa circunstância estava com o Senhor, você vai ficar sozinho muitas vezes. Você vai ser abandonado, perseguido e odiado. Todavia, nunca esqueça disso, meu querido irmão, quando vocês passarem circunstâncias assim, circunstâncias semelhantes. O Senhor está com você. O Senhor é o seu refúgio. O Senhor é a sua porção na terra dos viventes. O Senhor é o seu Deus. Isso não muda, meus irmãos. Não muda. Não mudou no caso de Davi, não mudou no caso de Paulo, não mudou no caso dos apóstolos, que todos foram perseguidos e mortos. Não mudou ao longo da história da igreja. Deus não diz, o Senhor não diz que nós não vamos sofrer, que nós não vamos passar perseguições, que nós não vamos ser traídos, injustiçados, não diz nada disso. Ele diz ao contrário, vai acontecer isso, vocês vão ser odiados, vocês vão ser injustiçados, vocês vão ser mortos. Mas ele diz, lembra o que ele diz? Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação. Não vou te abandonar, não vou te deixar, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Irmãos, o Senhor está conosco em todas as circunstâncias, em todos os momentos, mesmo quando vocês estiverem sozinhos. Meus irmãos amados, eu estou lhes dizendo
que isso pode acontecer nas suas vidas. A nossa vida, nós passamos várias experiências. Pode acontecer um momento de você se sentir sozinho como Davi. E sendo injustiçado, porque você está agindo dentro daquilo que Deus está mandando. E talvez por isso vai acontecer. Não se apavore, isso pode ocorrer. Todavia, lembre, o Senhor está com você. O Senhor estará com você sempre, irmãos. Esse é um alento de nossa alma. Esse vamos dizer assim, é o motivo de nós não desesperarmos. Observe bem, pode ter angústia, pode ter tristeza muito grande, pode ter muita coisa assim, mas nunca há total desespero. Desespero seria se nós não tivéssemos ninguém, mas não é esse o caso. Nós temos o Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de nós. Sempre, sempre, meus irmãos, o Senhor está, e nós devemos lembrar disso, lembrar do que Davi diz aqui. Eu olhei para todo lado e não vi ninguém, mas o Senhor é meu refúgio, é a minha porção na terra dos viventes. Então, a última parte do Salmo, ele ora, e nessa oração, aliás, ele está orando o Salmo todo, né? Mas aqui agora ele fala mais da oração em si, e ele fala da resposta de Deus a esta oração, e do que vai acontecer em resposta a esta oração. E aqui que eu falei para os irmãos, eu disse assim, o que Davi faz no meio tempo em que ele está sozinho? Ele ora. Ele está lá na caverna, meus irmãos, ele está lá abandonado, mas o que ele faz? Ele ora. E quando ele ora, é aí que está o grande detalhe. Ele mostra para nós, o Spurgeon até no seu comentário diz assim, eis aqui as lições de circunstâncias como essas que nós podemos passar. E quando ele ora, ele vai mostrar o que Deus vai fazer. É a esperança dele, é a própria oração dele, mas podemos dizer aqui que é isso mesmo que acontece na medida que ele ora. Vamos ver o que acontece? Vamos ver. Eu vou ler a partir do versículo 5, tá? Ele diz assim, a ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Aí ele diz assim, atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Aqui é a primeira coisa, meus irmãos, o nosso abatimento não é abatimento do Senhor. Nós podemos estar muito abatidos, nós podemos estar muito fracos, nós podemos estar muito tristes, mas Deus nunca está fraco. E Deus também nunca é abalado pela tristeza. Nós somos abalados pela tristeza porque nós somos humanos, mas Deus não é abalado pela tristeza. Deus não é assim, ficou triste e desiste, né? Deus, ele tem estabilidade. Os decretos do Senhor são eternos. O propósito de Deus não muda jamais. Eu posso mudar, você pode mudar. Nós podemos, uma hora a gente está alegre, outra hora nós estamos tristes. Mas Deus não é abalado por essas paixões e circunstâncias humanas. O Senhor sempre é o mesmo. É por isso, meus irmãos, que quando eu estou abatido, Deus tem que me atender. Deus tem que me ajudar. Porque se Deus não me ajuda, irmãos, já era, podemos dizer assim. A minha força não é minha. A esperança não está em mim. Então Deus, quando eu oro, Ele vem em meu socorro. E aqui está a primeira consequência da oração, meus irmãos. Não é? É como alguns dizem assim, a oração muda o decreto de Deus? Não. Mas a oração faz o decreto de Deus se cumprir. E Deus decreta que na medida que eu oro, Ele me socorre. Na medida em que eu estou abandonado, sozinho, triste e muito abatido, Ele, com o seu poder soberano que nunca muda, vem e atende a esse clamor e vem me ajudar. Então a Bíblia está informando aqui para nós que se você ora, e é a sua responsabilidade orar, e você deve orar mesmo quando estiver angustiado, Deus vai socorrer você. Não tenha dúvida disso. Você estiver sendo injustiçado, perseguido, em uma situação dessa de solidão, Deus vai lhe socorrer. E a palavra de Deus continua aqui, então. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então Deus vai ajudar o próprio Davi no seu abatimento, mas terá uma consequência aos perseguidores. Irmãos, a Bíblia, ela trata com muita severidade os perseguidores. Os perseguidores dos fiéis, cristãos, ministros,
da igreja de Deus, se não se arrependerem, meus irmãos, a Bíblia ela apresenta a severidade de perseguir um servo do Senhor. É muito sério. Se eu puder lhes dar um conselho, deixa eu lhes colocar isso. Nunca se coloque de lado de perseguidores. Nunca. E se em algum momento, quando Davi se pôs do lado dos perseguidores, Davi fez isso com Urias. Veja, porque ele era um servo do Senhor e ele foi levado ao arrependimento seríssimo. E veja como Davi sofreu em consequência do seu ato absolutamente injusto com Urias. A sua família foi destruída. Deus pesou a mão sobre a família de Davi. Então, meus irmãos, a Bíblia ela vai dizer assim: na medida que o Senhor vai livrando os que estão sendo injustiçados, o Senhor pesará a sua mão sobre os perseguidores. Então, é muito importante nós sempre termos essa cautela sobre não nos colocarmos nunca do lado de perseguidores. A Bíblia ela vai dizer aqui, então, livra-me dos meus perseguidores. Irmãos, você sabe o que aconteceu com Saul. Davi não tocou em Saul. Davi disse: a vingança vem do Senhor, a justiça será feita do Senhor. Saul nunca se arrependeu. Saul era mau, era incrédulo, era perverso. E vocês sabem como ele encerrou, como foi o fim da sua vida. A mão do Senhor caiu sobre Saul. O Senhor livrou Davi de Saul. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Não importa que os perseguidores sejam mais fortes, o Senhor é sempre o mais forte. O Senhor sempre está com os seus servos. Quando você se sentir perseguido, maltratado, não importa o poder. Irmão, nós temos grandes poderes contra nós, grandes poderes. Nós temos o mundo contra nós. Nós temos toda a potência mundial contra nós, os governos contra nós, na sua maioria. Os governos do mundo são injustos e são contra o cristianismo. Não é? Nós temos o poder econômico contra nós. Nós temos o poder da inteligência contra nós. Nós temos a filosofia, as ideologias, as ideias que estão na academia contra nós. Nós temos poderosíssimos perseguidores contra nós. Mas a igreja triunfará. Nós nunca devemos perder essa esperança e essa absoluta certeza de que nós vamos triunfar como igreja. Por que nós vamos triunfar como igreja? Porque o Senhor está conosco, porque Ele é que cuidará de nós e cuidará dos perseguidores. No dia do juízo será exatamente aquela separação dos bodes e das ovelhas, dos justos dos injustos, dos perseguidores e dos perseguidos, dos que foram mortos ou perseguidos por causa do Evangelho, e daqueles que perseguiram até o final e não se arrependeram, e o Senhor trará juízo. O Senhor vai cumprir isso aqui, vai livrar absolutamente, vai destruir o diabo, os seus anjos e os seus seguidores, no sentido, meus irmãos, de que trará, enfim, a salvação e a libertação completa da sua igreja. Aqui a igreja, como muitos têm dito, né? Eu já falei algumas vezes aqui aos irmãos, aqui nós somos a igreja militante, aqui nós somos a igreja na guerra, na luta. O mundo, o diabo, a nossa própria carne está lutando contra nós, mas nós vamos vencer, o povo de Deus vencerá. E os perseguidores, o diabo, com toda a sua astúcia, e todos os seus servos, e todos os seus perseguidores serão destruídos. E outra consequência, irmãos, que ele fala: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Quando Davi for liberto daquela circunstância, isso tudo aqui é consequência da oração, né? Vamos ver qual é a consequência da oração. Ele vai atender-lo no clamor, ele vai livrá-lo dos perseguidores, e ele vai tirar Davi da prisão, daquela circunstância, para que Davi o louve. E aqui que está a grande questão. Na medida que você ora, clamando no meio da angústia, pode ter certeza, meu querido irmão, que você louvará o Senhor mais na frente. A consequência da oração no sentido de que, e nós vamos passar por experiências assim, até para o nosso crescimento e maturidade espiritual, a consequência da oração será em que ela resultará em louvor ao nome do Senhor. Quando Deus, nas circunstâncias, eu não estou dizendo, meus irmãos, aqui, que sempre
Por exemplo, se nós estivermos doentes, nós seremos curados, que sempre Deus vai responder às nossas orações dentro daquilo que nós achamos que tem que ser. Não, Ele vai responder de acordo com o seu sábio e bom propósito, mas esse sábio e bom propósito, quando tiver sido concluído, e talvez isso seja só na glória, lá que se vai se cumprir, na sua plenitude, o sábio e bom propósito de Deus, o que vai acontecer lá na glória? Louvor, adoração. Mas isso já acontece aqui, em certas porções, Deus já nos dá a graça aqui de nós experimentarmos seus livramentos, na medida que nós oramos, e aí nós vamos louvar, nós vamos dar graças. A oração leva ao louvor. E outra coisa que a oração faz, e que ela então satisfará o que aqui é a necessidade de Davi nessa circunstância. Eu comecei a mensagem dizendo assim para os irmãos, como é duro ficar sozinho, e como é duro ser perseguido, por causa da nossa própria, lembra, eu coloquei na introdução, por causa da nossa própria natureza social. Nós fomos criados para amar a Deus e amar o próximo e estar em comunhão. E como é duro isso. Ele diz, meus irmãos, no versículo, vamos ler o 3 e o 4, por favor, para vocês perceberem o contraste aqui. Ele diz, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Olha só, meus queridos irmãos, preste bem atenção nisso. Eu nem enfatizei na leitura, mas eu quero enfatizar agora. Ninguém cuidou da minha alma. Já pensou quando uma pessoa diz isso aqui, a pessoa está muito triste, né? Todos me abandonaram. Ninguém cuidou da minha alma. Mas então, o que ele faz? Ele ora, ele clama, ele suplica. E qual é o resultado disso, meus irmãos? É que Deus suprirá o cuidado com a alma do servo do Senhor. Meu querido irmão, ouça o que eu vou lhe dizer agora. Olhe para mim aqui um minutinho. Vocês podem ficar sozinhos em muitas situações de suas vidas. Muito. E vocês ficarão. Por causa da verdade, da justiça e do Evangelho. Mas quando vocês passarem por isso, orem. Entreguem tudo ao Senhor. E aqui é a promessa da palavra, você terá apoiadores, você terá companheiros, você terá os justos que lhe rodearão, como resultado de que Deus suprirá esta situação em que você estiver passando. O último resultado da oração de Davi é o resultado que está, vamos dizer assim, na coluna vertebral deste salmo. Davi está angustiado porque está sendo perseguido. Davi está angustiado porque está sendo maltratado. Mas então ele diz, vamos ler o versículo 7 todo. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Aqui está. Quando o Senhor responder essas orações, os justos estarão com Ele. Nós não estamos sozinhos nunca, meus irmãos. Às vezes parece que nós estamos sozinhos. Vocês lembram que Elias se sentia muito sozinho, mas Deus tinha muitos no tempo de Elias. Na verdade, parece que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos. Há muitos irmãos, há muitos companheiros. E Deus na providência, se você se sentir sozinho, ore, que Deus suprirá a necessidade de apoiadores, de irmãos, de amigos, que virão a você e lhe apoiarão. Queridos irmãos, algumas aplicações para nós encerrarmos. Queria deixar 3 aplicações que estão aqui no Salmo bem claramente. Em primeiro lugar, primeira lição do Salmo, exponha a sua angústia ao Senhor, porque afinal de contas Ele sabe o que você está passando, o que você passará. Exponha. Não deixe, guarde isso, querido irmão, não deixe de orar, não deixe de suplicar, de clamar ao Senhor em situações de crise, de angústia, de abandono. Exponha a sua angústia ao Senhor, como Davi diz, derramei a minha queixa perante a tua face, expus-lhe a minha angústia. O Senhor sabe o que você está passando, mas você deve ir a Ele
de apresentar a sua angústia, entregar a Ele. Não se queixando, mas apresentando o que você está sentindo, a sua luta, a sua angústia naquele momento. Sempre que vocês passarem por isso, não só no sentido de perseguição, irmão, mas em doenças, em aflições, em problemas, todos nós vamos ter. Lembre disso, Deus é seu Pai. Deus está pronto para ouvir as suas orações. Número 2, meus irmãos. Esperemos no Senhor. Davi aqui o tempo todo ele diz assim, né? Todos me abandonaram, mas o Senhor não. Nunca esqueça disso. Mesmo quando você for abandonado por todos. Mesmo quando você tiver... Nunca ninguém vai passar aqui, mas se nós tivéssemos uma situação como a de Noé, Deus está conosco. E Ele é refúgio. Quando não tivermos nenhum refúgio, nós teremos do Senhor. Em último lugar, lembremos dos resultados da oração. Quais são os resultados da oração? Vamos orar, meus irmãos, porque os resultados da oração é que na nossa fraqueza, no nosso abatimento, Ele nos ajudará, Ele nos atenderá. Ele nos livrará dos nossos perseguidores. E Ele abrirá as nossas prisões e nós o louvaremos. E Ele nos dará companheiros leais. Irmãos amados que estarão conosco. E todos podem nos abandonar, mas nossos irmãos estarão conosco. Essa é a resposta, irmãos, da oração. Eu queria que vocês guardassem isso. Vou repetir aqui, tá? Primeiro, Ele nos ajudará no nosso abatimento, na medida que nós orarmos. Ele nos livrará dos nossos perseguidores, muito em breve. Ele abrirá as nossas prisões e nos levará ao louvor a Ele. E Ele nos dará companheiros fiéis, irmãos amados, que estarão conosco. Como Ele diz aqui, os justos me rodearão. Ele nos fará, e esse é o encerramento, Ele nos fará o bem. Deus, eu acho que essa é uma boa finalização dessa exposição. Deus fará o bem a você, servo do Senhor. Fique firme. Deus fará o bem a você. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor seja conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua tão preciosa palavra, esse salmo tão lindo, tão consolador. Que nós possamos, pela Sua graça, pelo Seu Espírito Santo, entender esta mensagem, nos submeter a ela, Senhor Jesus, e sermos fortalecidos no Teu amor, na Tua graça, nas angústias, na oração, no esperar no Senhor. E isso aqui que nós fizemos a exposição hoje, meditamos hoje, que seja conhecido de nossa vida, de nossa alma, essas experiências, Senhor, tão maravilhosas com a oração. No nome santíssimo de Jesus. Que o Teu nome, Senhor, seja louvado, que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos assim em Cristo, que possamos Te louvar, e possamos Te louvar junto com nossos irmãos em Cristo Jesus, cada vez mais. Em Cristo. Amém.